Oi, pessoal, eu sou o professor de Física Gustavo Santana e na aula de hoje a gente vai ver a segunda lei de Newton. Na aula passada a gente viu a primeira lei de Newton, essa aula a segunda lei e a próxima aula a terceira lei de Newton. São as leis que norteiam toda a mecânica newtoniana. Então vamos lá, segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton, o seu conceito é muito próximo, anda muito junto do conceito da primeira lei de Newton que a gente viu na aula passada. O que a gente viu na aula passada sobre a primeira lei? De uma forma básica, de uma forma bem resumida, a gente tem o seguinte. A primeira lei, ela diz o seguinte. Primeira lei. A primeira lei de Newton vai dizer que se a força resultante que atua sobre um corpo é igual a zero, então a velocidade desse corpo vai ser constante. Este aqui é o princípio da inércia, o princípio que um corpo tem de permanecer com uma velocidade constante, caso inicialmente estava com velocidade constante, ou permanecer em repouso, caso inicialmente esteja em repouso, né? Então, é a tendência de manter a velocidade constante ou constante igual a zero, certo? Então, se a força resultante atuando sobre um corpo é nula, pode até existirem forças, mas o somatório de todas as forças que atuam sobre esse corpo é igual a zero. Se a força resultante, o somatório das forças é igual a zero, então a velocidade vai ser constante. Aqui na segunda lei, a gente vai ver o seguinte. A gente vai ver que força é massa vezes aceleração. A força resultante que atua sobre o corpo é dado pela massa do corpo multiplicado pela aceleração resultante. Então, olha como os conceitos andam juntos. A força resultante é igual a massa vezes a aceleração resultante. Se a força resultante é igual a zero, então, se o lado direito dessa igualdade, ou melhor, se o lado esquerdo dessa igualdade é igual a zero, o lado direito deve ser também igual a zero. A massa m de um corpo é uma grandeza escalar. E é uma grandeza escalar e positiva. Então, o que vai ser igual a zero, se o lado esquerdo é igual a zero, o lado direito também deve ser igual a zero. Portanto, a aceleração resultante também deve ser igual a zero. Então, da segunda lei de Newton, a gente pode chegar na primeira lei de Newton. Se a gente tem força resultante igual a massa vezes a aceleração resultante, se a força resultante é igual a zero, então a aceleração resultante é igual a zero. E a aceleração resultante ser igual a zero significa uma velocidade vetorial ser constante. Não veja como esses dois conceitos andam juntos, andam ligados. É muito comum alunos, quando eles ficam muito tempo sem estudar especificamente as leis de Newton, acabam confundindo o que é mesmo a primeira lei de Newton, o que é mesmo a segunda lei de Newton. A terceira lei de Newton, que a gente ainda vai estudar, todo mundo lembra, passa anos que a pessoa estudou física, já formou há muito tempo e lembra de cor a teoria da terceira lei de Newton, mas as duas primeiras leis de Newton é costume confundir qual que é a primeira mesmo, qual que é a segunda, porque estão muito ligados os conceitos. Da primeira lei de Newton, a força resultante, se ela for igual a zero, é porque a velocidade vai ser constante. Da segunda lei de Newton, a gente tem que força resultante é igual a massa vezes a aceleração resultante. Então, a segunda lei de Newton diz que a força resultante que age sobre um corpo é igual ao produto da massa com a aceleração resultante. A fórmula é essa aqui. A força resultante é igual a massa m vezes a aceleração resultante. Aqui a gente tem uma igualdade vetorial. Essa setinha em cima da força e essa setinha em cima da aceleração indicam grandezas vetoriais. Então, essa setinha para a direita, em cima da força e da massa, vai significar uma grandeza vetorial. Aqui a gente tem uma igualdade vetorial. O vetor força vai ser a massa aqui é uma grandeza escalar, ela possui apenas um módulo, possui apenas um número e sua unidade de medida, quilograma, grama, miligrama, vezes a aceleração resultante, certo? Como a massa é sempre positiva, a massa m é sempre positiva, então força resultante e aceleração resultante
possui sempre a mesma direção e o mesmo sentido. Essa é uma outra consequência da segunda lei de Newton. Como a massa é sempre maior que zero, então a gente vai pegar um vetor, o vetor aceleração multiplicado por uma grandeza escalar maior que zero vai corresponder à força resultante. Então, se a aceleração é para a direita, se aqui a gente tem uma aceleração para a direita, a força resultante também vai ser para a direita. Porque se eu pego essa aceleração e multiplico pela massa, eu vou ter a força. Se a aceleração é para a direita, a força resultante, que nada mais é do que massa vezes a aceleração resultante, também vai ser para a direita. Se a aceleração resultante é para a esquerda, a força resultante deve ser para a esquerda. Se a aceleração faz um ângulo de 45 graus com a horizontal, a força resultante também vai fazer um ângulo de 45 graus com a horizontal. Então, essa é uma consequência da segunda lei de Newton. Força é massa vezes aceleração, e essa igualdade ela é vetorial. Vamos ver agora sobre independência dos componentes. O que quer dizer isso, independência dos componentes? A gente já viu, ao estudar cinemática, que a gente pode decompor uma aceleração em suas componentes. Se eu tenho, por exemplo, aqui, eu tenho aqui a minha aceleração. Aqui é a minha aceleração. Ela pode ser decomposta em uma aceleração ao longo do eixo x e uma outra aceleração ao longo do eixo y. Por exemplo, se a minha aceleração resultante é de 5 newtons. E aqui, a gente pode decompor essa aceleração em uma componente x, que a gente encontrou que vai ser de 3 newtons. Newtons não, né? A gente está trabalhando com aceleração. Qual a unidade de aceleração no SI? Metros por segundo ao quadrado, certo? 5 metros por segundo ao quadrado. A gente decompôs em uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado e uma aceleração ao longo do eixo y de 4 metros por segundo ao quadrado. Então, a gente tinha uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado e decompôs uma componente horizontal e uma componente vertical. Essa mesma decomposição, a gente pode trabalhar com a decomposição da força resultante. Se eu tenho uma força resultante de 15 newtons, aqui nós temos uma força resultante. Uma força resultante de 15 newtons, eu posso decompor em uma força resultante ao longo do eixo x, FRx, que vai ser, como 15 é 5 vezes 3, ao longo do x a gente vai ter esse valor de aceleração multiplicado por 3. Eu estou multiplicando cada número desse triângulo por 3. Aqui nesse x eu tenho a aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado, multiplicado por 3 a gente vai ter 9 newtons. 4 vezes 3 igual a 12. A força resultante ao longo do eixo y vai ser igual a 12 newtons, certo? Então, a gente pode decompor as forças e a gente pode decompor as acelerações. E a igualdade vale para cada um desses componentes. Para o eixo x, ao longo do eixo x, se eu estou estudando apenas o eixo x, eu tenho um corpo submetido a diferentes forças, com diferentes direções, com diferentes sentidos. Se eu analisar apenas do eixo x, se eu analisar só o eixo x, eu vou ter o seguinte: a força resultante ao longo do eixo x vai ser igual à massa do corpo multiplicado pela aceleração ao longo do eixo x. Se eu estou analisando apenas o eixo y, a força resultante que atua ao longo do eixo y vai ser a massa vezes a aceleração ao longo do eixo y. A igualdade vale para cada um dos componentes. Se eu estou analisando só o eixo z, a força resultante ao longo do eixo z vai ser igual a massa multiplicado pela aceleração ao longo do eixo z. Vamos ver isso através do exemplo que a gente tinha criado. Olha, a gente tinha uma aceleração de 5 newtons e a gente decompôs em 3 newtons ao longo do eixo x e 3 newtons e 4 newtons ao longo do eixo y. Então, a gente tinha uma aceleração. Aqui nós temos uma aceleração resultante igual a 5 metros por segundo ao quadrado. A gente vai decompor essa aceleração em uma componente ao longo do eixo x e uma componente ao longo do eixo y. Ao longo do eixo x, a gente tem 3 metros por segundo ao quadrado
e ao longo do eixo y a gente tem 4 metros por segundo ao quadrado. Vamos multiplicar cada um desses vetores pela massa. E vamos dizer que a massa é de 3 kg. Então, vamos multiplicar cada um desses componentes por 3 kg. Vou encontrar um outro vetor. Vou encontrar um vetor ao longo do eixo x, que vai ser 3 metros por segundo ao quadrado multiplicado por 3 kg. A gente vai continuar com o vetor para a direita, porque eu estou multiplicando por uma grandeza escalar. Então, a gente vai ter 3 metros por segundo ao quadrado vezes 3 kg. Isso vai ser igual a 9 kg metro por segundo ao quadrado. Ao longo do eixo y, a gente vai multiplicar 4 metros por segundo ao quadrado por 3 kg. Vamos ter 12 kg vezes metro dividido por segundo ao quadrado. A soma dessas componentes vai corresponder a um vetor total, que vai ser igual a 5 metros por segundo ao quadrado vezes 3 kg. Isso vai ser igual a 15 kg metro por segundo ao quadrado. E quilograma metro por segundo ao quadrado corresponde ao newton. Então, a gente vai ter 9 newtons para a direita, 12 newtons para cima, e a soma dessas decomposições, dessas componentes, vai ser igual a 15 newtons. Aqui a gente tem a massa, 9 newtons, é a massa de 3 kg vezes a aceleração ao longo do eixo x. 12 newtons é a massa vezes a aceleração ao longo do eixo y. E 15 newtons é a massa de 3 kg vezes a aceleração resultante. Então, a gente conseguiu mostrar que, da independência das componentes, a gente pode trabalhar com força é igual a massa vezes a aceleração para cada um dos componentes e para a soma vetorial dessas componentes, certo? A gente já viu isso aqui, ó. Força e aceleração resultante possuem a mesma direção e o mesmo sentido. Por quê? Porque a gente viu que força é massa vezes aceleração, e a massa é uma grandeza escalar, e é uma grandeza escalar positiva. Força resultante é igual a massa vezes aceleração resultante, e massa é uma grandeza escalar e ela é positiva. Logo, a força tem a mesma direção e o mesmo sentido da aceleração. Vai mudar apenas o módulo, né? Vamos agora falar sobre equilíbrio estático e equilíbrio dinâmico. Qual que é a diferença? Às vezes a questão fala só sobre equilíbrio, às vezes ela vai falar sobre equilíbrio estático, às vezes ela vai falar sobre equilíbrio dinâmico. A gente precisa saber o que é equilíbrio estático e o que é equilíbrio dinâmico e qual a diferença. Ambos estão relacionados a uma velocidade constante, mas no equilíbrio estático, ó, lembra de estático, tudo parado. Equilíbrio estático é o equilíbrio quando a gente tem velocidade igual a zero. Aqui nós temos velocidade igual a zero. Quando fala em equilíbrio estático, você entende em repouso, em parado, velocidade igual a zero. Já equilíbrio dinâmico, não necessariamente a velocidade igual a zero. A gente tem a velocidade constante. A velocidade não muda. Ela pode ser igual a zero. Se ela for igual a zero e ela se manter igual a zero, vai ser tanto equilíbrio estático quanto equilíbrio dinâmico. Mas a gente pode ter no equilíbrio dinâmico um corpo se movendo. Se ele está se movendo com 5 metros por segundo para a direita e se mantém ao longo de todo o intervalo de tempo movendo com 5 metros por segundo para a direita, é o equilíbrio dinâmico. A velocidade, existe a velocidade do corpo, mas ela não muda. Então, o equilíbrio dinâmico corresponde ao somatório de forças que atuam sobre o corpo igual a zero. Ou, em outras palavras, a força resultante que atua sobre o corpo é igual a zero. Ou, em outras palavras, a aceleração resultante é igual a zero, porque a gente já viu da segunda lei de Newton que força resultante é igual a massa vezes a aceleração resultante. Se a força resultante é igual a zero, a aceleração resultante também vai ser igual a zero. Ou, em outras palavras, a gente tem que a velocidade é constante. Se a gente tem a aceleração igual a zero, é porque a velocidade não vai mudar. O vetor velocidade vai permanecer constante. Agora a gente vai falar sobre essa expressão, forças se cancelam. Aqui é apenas uma observação, um detalhe, para a gente não confundir, para a gente não entender que força se cancelar significa a não existência da força. Por exemplo,
Olha aqui esse desenho aqui. Vamos falar sobre esse desenho aqui. Eu tenho um bloco A, que tem uma massa, eu tenho um bloco B, que tem uma massa, e eu tenho um menino aqui, eu tenho um rapaz, que está empurrando o bloco A. Então, existe uma força atuando sobre esse bloco A. Vamos chamar essa força que o menino atua sobre o bloco A, vamos dizer que é vamos chamar de força F1. Nós temos uma força F1 para a direita. Vamos, nesse momento, desconsiderar a força de atrito entre o bloco A e a superfície, porque a gente não viu a força de atrito. Considere que não existe força de atrito entre a superfície e o bloco A. Considere que a gente tem uma velocidade, essa força conseguiu fazer com que o bloco A ganhe velocidade, então o bloco A possui uma velocidade para a direita, essa aqui é a velocidade do bloco A, e se o bloco A possui velocidade para a direita, é porque o bloco A está empurrando também o bloco B. Então, o bloco A vai exercer uma força sobre o bloco B, vai atuar uma força sobre o bloco B. Vamos chamar essa força de força que o bloco A exerce sobre o bloco B. Por consequência, como o bloco A faz uma força para a direita sobre o bloco B vai fazer uma resistência para o bloco A. Como o bloco A está empurrando o bloco B para a direita, o bloco B está empurrando o bloco A para a esquerda. Nós temos a força que o bloco B exerce sobre o bloco A. Então, essas são as forças atuando sobre o bloco A. A gente tem a força F1, que o menino está exercendo, a força que o bloco B atua sobre o bloco A para a esquerda. Qual é a força resultante? A força resultante que atua sobre o bloco A corresponde à força, é o somatório de forças que atuam sobre o menino. Nós temos a força F1 para a direita, menos a força que o bloco B exerce sobre o bloco A para a esquerda. Essa é a força resultante. E essa força resultante que vai ser igual a massa vezes a aceleração resultante, vide a segunda lei de Newton. Essa força resultante vai ser igual a massa vezes a aceleração resultante. Ou seja, a força F1 menos a força que o bloco B exerce sobre o bloco A vai corresponder à massa do bloco A vezes a sua aceleração resultante, certo? Mas essas são as únicas forças que atuam sobre o bloco A? Não, atua sobre o bloco A também a força peso. Nós temos uma força peso para baixo. O bloco A ele possui uma massa, logo, e ele está dentro do campo gravitacional da Terra. Então, ele possui uma força peso para baixo. E a superfície, para cancelar, para anular essa força peso, a superfície vai exercer uma força para cima, a força que impede que o bloco A tenha uma aceleração para baixo. Porque se a gente não tivesse uma força para cima, esse bloco A teria uma aceleração para baixo, não é mesmo? Existe força para baixo, então é necessário uma força para cima para anular essa aceleração ao longo do eixo Y. Então, essa força normal que o chão vai atuar sobre o bloco A, ela vai ser vertical e para cima. E uma força vai cancelar com a outra. A força peso vai cancelar com a força normal. Essas duas forças, força peso e a força normal, se cancelam para que o bloco, porque nós temos o chão impedindo o bloco A de ter uma aceleração para baixo. Essas forças se cancelam, mas isso não significa que elas deixam de existir. Sempre vai continuar, ao longo de todo o meu estudo, vou ter a força peso atuando sobre o bloco A e eu vou ter a força normal atuando sobre o bloco A também. Quando eu digo que elas se cancelam, apenas quero dizer que o somatório dessas duas forças vai ser, somatório vetorial, vai ser nulo, porque uma é para baixo, outra é para cima e eles possuem o mesmo módulo. Então, quando eu digo que forças se cancelam, ao longo de toda a nossa disciplina de física, quando se diz que as forças se cancelam, significam que a influência de uma vai estar sendo anulada com a influência de outras, mas elas continuam existindo, elas não deixam de existir. Por fim, vamos falar sobre diagrama de corpo livre. Diagrama de corpo livre é um desenho em que a gente vai representar todas as forças que atuam sobre um corpo. Então, a gente vai fazer um desenho simplificado em muitos casos. É um desenho simplificado em que se a gente tem uma pessoa, a gente vai representar essa pessoa por um desenho simples dessa pessoa, ou às vezes até um ponto, ou até uma circunferência.
Então, se eu estou estudando um objeto, eu estou desenvolvendo um objeto complexo, estou uma arruela, eu estou um motor. Então, muitas vezes eu quero fazer um diagrama de corpo livre simplificado. Então, eu vou representar todo esse motor por uma pequena, um ponto ou uma circunferência, certo? Um quadrado, vai ser um desenho simplificado e nesse desenho eu vou representar todas as forças que atuam sobre o corpo. Por exemplo, no caso do bloco A, se eu quero fazer um diagrama de corpo livre do bloco A, eu vou pegar. Vamos fazer o diagrama de corpo livre do bloco A. Vou aqui fazer o diagrama de corpo livre, do bloco A. Nesse diagrama de corpo livre do bloco A, eu vou anotar todas as forças que atuam sobre o bloco A. Então, eu posso representar esse bloco A por um pontinho, por uma circunferência, por um círculo, ou por um bloco mesmo. Ele é um bloco, né, um quadradinho aqui, então é fácil desenhar um quadrado. Eu vou representar todas as forças que atuam sobre esse bloco A. Nós temos a força peso para baixo, nós temos a força normal para cima, nós temos a força F1 para a direita, e nós temos a força que o bloco B exerce sobre o bloco A. Então, aqui eu anoto todas as forças que estão atuando sobre o bloco A. Eu não vou desenhar aqui o bloco B, eu não vou desenhar aqui o menino, eu vou desenhar só o bloco A e as forças que atuam sobre o bloco A. Eu não vou colocar aqui as forças que atuam sobre o menino, eu não vou colocar aqui as forças que atuam sobre o bloco B. Eu estou analisando só o bloco A. Se eu quero analisar o bloco B, então eu vou fazer o diagrama de corpo livre do bloco B. Então, aqui eu desenho só o bloco B e as forças que atuam sobre o bloco B, certo? Se eu estou analisando o diagrama de corpo livre do menino, eu vou anotar só as forças que atuam sobre o menino. Então, se eu estou analisando o diagrama de corpo livre do bloco A, eu vou anotar só as forças que estão atuando, todas as forças que estão atuando sobre o bloco A, certo? Isso vai facilitar encontrar a força resultante, ver para qual é a aceleração resultante sobre esse bloco A, se ela é igual a zero, diferente de zero, vai me ajudar a identificar para onde esse bloco está se movendo, certo? Então, essa é a ideia do diagrama de corpo livre. Então, o que é o diagrama de corpo livre, né? O diagrama de corpo livre é um diagrama, é um desenho simplificado, né? Um desenho, não necessariamente simplificado. Então, é um diagrama em que se representa todas as forças, em que se registra beleza. Continuando, vamos fazer umas questões, começando com questões inéditas que eu mesmo elaborei. Um ponto material de massa m igual a 5 kg está em movimento retilíneo e uniformemente variado. Lembra do movimento retilíneo e uniformemente variado? Ele acontece quando a aceleração é constante, né? A aceleração é constante. Então, aqui a gente vai ter o movimento uniformemente variado.
sobre uma superfície plana, horizontal e sem atrito. Essa aceleração é a aceleração resultante, né? Conforme mostra essa figura. Então, a gente tem esse ponto material com massa m igual a 5 kg e sua aceleração ela é constante. E essa aceleração é de 3 metros por segundo ao quadrado. Determine o módulo, a direção e o sentido da força resultante. Então, é uma aplicação direta da segunda lei de Newton. E o que a gente viu que significa a segunda lei de Newton? A segunda lei de Newton diz que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração resultante. A gente viu essa igualdade vetorial, e ela vale também para os módulos, né? Se é uma igualdade vetorial, ela nos dá a elas nos dá os resultados tanto da direção de sentido do módulo. Então, essa igualdade também vale para os módulos. O módulo da força resultante é igual a massa vezes o módulo da aceleração resultante. A gente pode utilizar outra anotação, né? A gente pode dizer o seguinte, aqui a gente tem a força resultante igual a massa vezes a aceleração resultante. Aqui a gente tem os vetores, força resultante e aceleração resultante. A gente pode dizer que o módulo da força resultante é igual a massa vezes o módulo da aceleração resultante. A gente pode escrever dessas duas formas. Ou colocar uma setinha, a setinha para a direita, indicando que é um vetor. E essas barras que estou me referindo ao módulo desse vetor, ou eu posso tirar a setinha aqui em cima. Se eu tiro a setinha aqui de cima, se eu venho aqui e apago essa setinha para a direita, eu estou dizendo que eu estou me referindo ao módulo, né? Não estou me referindo a um vetor. Então, aqui eu tenho o módulo da força resultante e aqui eu tenho o módulo da aceleração resultante. Então, vamos lá. A gente viu que força é massa vezes aceleração. A força resultante é igual a massa vezes a aceleração resultante. E eu posso fazer essa igualdade também sem me referir à direção e sentido apenas aos módulos. Então, disso eu tenho que a força resultante é igual a... Vamos determinar o módulo primeiro, né? É a massa de 3 kg, ou melhor, de 5 kg, vezes a aceleração resultante de 3 metros por segundo ao quadrado. A força resultante é 3 vezes 5, 15 kg metro por segundo ao quadrado. A gente já viu que quilograma metro por segundo ao quadrado é chamado de Newton. Então, eu posso deixar como resposta 15 kg metro por segundo ao quadrado, ou eu posso escrever 15 newtons, já que o Newton, 1 newton corresponde a 1 kg vezes metro dividido por segundo ao quadrado. Então, esse aqui é o módulo da força resultante. Vamos anotar? A força resultante é um vetor, e como sendo um vetor, ele possui módulo, possui direção e possui sentido. Utilizando a segunda lei de Newton, força resultante é igual a massa vezes a aceleração resultante. Trabalhando com os módulos, a gente encontrou que o módulo é de 15 newtons. Agora, vamos ver a direção. A aceleração resultante é para a direita. A gente está vendo aqui na figura. É horizontal e para a direita. A gente vai pegar essa aceleração e multiplicar por uma massa, que no caso é de 5 kg. Essa massa é uma grandeza escalar. Ela não vai influenciar, ela não vai alterar. Quando eu estou fazendo essa multiplicação da aceleração pela massa, eu não estou alterando direção nem sentido. Então, se a aceleração ela é horizontal e ela é para a direita, multiplicando pela massa, que é uma grandeza escalar, não possui direção nem sentido, possui apenas o módulo, e ela é positiva, uma grandeza escalar positiva, maior do que zero, então a força resultante vai ter a mesma direção e o mesmo sentido da aceleração resultante. A direção é horizontal e para, o sentido é para a direita. Letra B. Cite possíveis origens dessa força. A gente tem um ponto material que ele possui aceleração. O que causa essa aceleração? Bom, se possui aceleração é porque tem uma força resultante atuando sobre esse corpo, e essa força resultante também deve ser para a direita.
Bom, o que pode ser, qual pode ser a origem dessa força resultante? Bom, eu posso ter uma força aqui, que eu vou chamar de F1, e essa força F1 é de alguém que está empurrando esse corpo, ou tem alguém do lado direito puxando esse corpo, né? Então, nós podemos ter uma pessoa empurrando, isso podia ser uma possível origem dessa força. Essa é a única, letra C, essa é a única força atuando sobre esse corpo? Não, esse corpo possui massa, possui uma força-peso para baixo, não é mesmo? Aqui nós temos a força-peso para baixo, nós temos a força normal para cima. O que está impedindo esse bloco de ter, esse ponto material de ter uma aceleração para baixo, já que existe a força para baixo, é essa superfície que está mantendo o corpo, está servindo como um apoio para esse corpo, está impedindo que ele tenha uma aceleração para baixo, né? Então, aqui tem uma força atuando sobre a base desse corpo para cima. Então, existe uma força normal para cima. Então, não é a única força atuando sobre esse corpo. Mas acontece que essa força para baixo vai se cancelar com a força para cima. Então, a força resultante é o somatório de todas as forças que estão atuando sobre o corpo. Quais são todas as forças? É a força F1 para a direita, é a força normal para cima, é a força peso para baixo. Acontece que quando eu fizer a soma vetorial, eu vou ter esse vetor normal cancelando com o vetor peso. Daí que a força resultante vai ser só essa força F1. E, portanto, essa força F1, que é a força resultante, vai ser igual a massa vezes a aceleração resultante. Beleza? Eu estou desprezando força de atrito, porque a gente ainda não viu, e é o objeto da próxima aula, a força de atrito entre a superfície e o corpo. Próxima questão. As figuras abaixo representam um bloco de 0,2 kg sobre uma superfície sem atrito, submetida a diferentes forças. Na alternativa A é uma força horizontal, na alternativa B mantém a mesma força, mas adiciona uma força para a esquerda. Na letra C mantém as duas forças, mas adiciona uma força com um ângulo. A gente vai adicionar um ângulo, a gente vai então fazer uma decomposição de forças. E como a gente quer obter aceleração em cada situação, a gente vai, nessa decomposição, a gente vai ter a aceleração ao longo do eixo x, a aceleração ao longo do eixo y. Então, vamos começar com a letra A, que é o caso mais simples. Eu tenho um bloco de 0,2 kg, então eu vou ter uma força-peso para baixo, mas essa força-peso vai se cancelar com a força normal para cima. Então, não vamos nos preocupar com força-peso nem com força normal. Uma vai anular a outra. Vamos analisar apenas essa força F1. Mas a gente não vai esquecer que a força-peso e a força normal são forças externas que estão atuando sobre o bloco. A gente não vai mencionar nessa resolução porque a gente já sabe que uma vai cancelar com a outra e não vão impactar sobre a força resultante. Então, na letra A força resultante vai ser igual à força F1, certo? E essa força F1 vai ser igual à massa vezes a aceleração resultante. A força F1 é de 10 newtons para a direita. 10 newtons é igual à massa de 0,2 kg vezes a aceleração resultante. Então, o módulo da aceleração resultante vai ser 10 newtons dividido por 0,2. Essa aceleração resultante, como a F1 é para a direita, é horizontal para a direita, a aceleração resultante também vai ser horizontal para a direita. Isso o módulo vai ser 10 dividido por 0,2. A gente pode multiplicar numerador e denominador por 10, ficamos com 10, ficamos com 100 sobre 2. 10 dividido por 2 é igual a 5, então 100 dividido por 2 é igual a 50, certo? Então, no caso A, na letra A aceleração resultante é de 50. 50 o quê? Metros por segundo. Metros por segundo ao quadrado. Horizontal e para a direita. Metros por segundo ao quadrado, horizontal e para a direita. Letra B. A gente adicionou uma força de 4 newtons para a esquerda. Então, a força resultante é, só para a gente lembrar, né? A soma da força-peso
mais a força normal, é a soma de todas as forças externas que atuam sobre o corpo. Nós temos a força peso, a força normal. Então, aqui já virou, esse desenho aqui já virou o diagrama de corpo livre do bloco, no caso da alternativa B, né? A gente colocou aqui todas as forças que atuam sobre o corpo. Então, aqui nós temos o diagrama de corpo livre. Força normal, só que uma vai cancelar com a outra. Força peso com a força normal. Mais a força F1 para a direita, mais a força F2 para a esquerda. A força resultante vai ser de 10 newtons para a direita, menos 4 newtons para a esquerda. Vai ser de 6 newtons. E essa força resultante vai ser igual a massa vezes a aceleração resultante. Trabalhando apenas com os módulos, a força resultante de 6 newtons, 6 newtons é igual a massa de 0,2 kg vezes a aceleração resultante. A aceleração vai ser igual a 6 dividido por 0,2. A gente pode multiplicar numerador e denominador por 10. Vamos ficar com 60 sobre 2. E 60 sobre 2 é igual a 30 metros por segundo ao quadrado. Em vez de multiplicar numerador e denominador por 10 e depois dividir por 2, a gente pode, aqui a gente tem 6 dividido por 0,2. A gente pode multiplicar numerador e denominador por 5, né? 6 vezes 5, 30. E 0,2 vezes 5 é igual a 1. Ficamos com 30 metros por segundo ao quadrado. Como é que eu sei que é metros por segundo ao quadrado? Bom, se eu tenho uma força que está em newtons e a massa está em quilogramas, tudo está no SI. Então, o resultado há de estar no SI. E a unidade da aceleração no SI é metros por segundo ao quadrado. Então, na letra B, a aceleração resultante é de 30 metros por segundo ao quadrado, horizontal e para a direita. Letra C. Na letra C, a gente adicionou uma força de 8 newtons, e essa força de 8 newtons faz um ângulo de 60 graus horizontal. Então, o que a gente vai fazer? Bom, a gente pode decompor essa força de 8 newtons em uma componente horizontal e uma outra componente vertical para baixo. Então, aqui a gente tem uma força de 8 newtons, certo? Então, em vez de eu trabalhar com essa força, fazendo esse ângulo de 60 graus, eu vou dividir, eu vou ignorar essa força de 8 newtons e eu vou trabalhar com suas duas componentes. Eu vou trabalhar com essa componente ao longo do eixo x e essa outra componente ao longo do eixo y. E essa componente, então a gente tem uma força de 8 newtons fazendo um ângulo de 60 graus, eu vou trabalhar com as suas duas componentes. E como é que eu vou encontrar as suas duas componentes? Bom, a gente tem esse ângulo de 60, né? O seno de 60 vai ser esse, vamos chamar de FY e FX. Seno de 60. Lembra? Aqui a gente tem um triângulo retângulo. Aqui nós temos a nossa hipotenusa. Fx e Fy vão ser os nossos catetos. Seno de 60 é igual ao cateto oposto. Qual o cateto que está oposto ao ângulo de 60, né? Esse lado de igual a Fy. Fy dividido pela hipotenusa de 8 newtons. Então, Fy vai ser 8 newtons vezes o seno de 60. Qual o seno de 60? Vale meio, né? Então, 8 newtons dividido por 2 é igual a 4 newtons. Cosseno de 60 é igual ao cateto adjacente, é o cateto que está ao lado desse ângulo de 60 graus, corresponde a Fx. Fx dividido pela hipotenusa, 8 newtons. Fx é igual a 8 newtons vezes raiz de 3 dividido por 2. Então, a gente vai trabalhar com essas componentes. Em vez de eu trabalhar com essa força de 8 newtons, eu vou trabalhar com uma força de 4 newtons para a direita e uma força de 8 newtons raiz de 3 dividido por 2 para baixo. Então, eu posso trabalhar, em vez de eu trabalhar com a força de 8 newtons, eu vou trabalhar, vamos fazer o diagrama de corpo livre. Eu tenho uma força F1 de 10 newtons, eu tenho uma força F2
de 4 newtons. Eu tenho uma força peso e a força normal, não vai chegar a ser um diagrama de corpo livre, porque eu não vou colocar a força peso nem a força normal, porque vai poluir meu desenho. E eu já sei que ambas se cancelam. Eu tenho uma força Fy para baixo de 4 newtons e uma força para a direita que corresponde a 8 newtons raiz de 3 dividido por 2, ou seja, 4 raiz de 3 newtons. Então, a gente tem uma força para a direita de 4 raiz de 3 newtons. Portanto, qual é o somatório das forças ao longo do eixo x? No eixo x, eu tenho uma força F1 de 10 newtons, mais uma força de 4 raiz de 3 newtons, menos uma força para a esquerda de 4 newtons. Ao longo do eixo x, eu tenho 6 mais 4 raiz de 3. Ao longo do eixo y, eu tenho uma força de 4 newtons para baixo. Certo? Esta é a força resultante. A aceleração resultante lembra da independência das componentes. Eu posso trabalhar com força resultante ao longo do eixo x é igual a massa vezes a aceleração ao longo do eixo x resultante. Portanto, a aceleração resultante ao longo do eixo x corresponde à força resultante ao longo desse eixo dividido pela massa. Ao longo desse eixo, eu tenho 6 mais 4 raiz de 3 newtons. Dividido pela massa, 0,2, eu vou ter a aceleração ao longo do eixo x. A aceleração resultante ao longo do eixo y vai ser a força que ao longo do eixo y, que é de 4 newtons para baixo, dividido pela massa, de 0,2 kg. A gente vai ter aqui, multiplicado por 5 em cima e embaixo, a gente vai ter 20 metros por segundo ao quadrado. Já no eixo x, a gente vai ter 6 mais 4 raiz de 3 dividido por 0,2. A gente não precisa fazer essa conta. E depois, achado a aceleração ao longo do eixo x e a aceleração ao longo do eixo y, a gente vai ter um triângulo retângulo, né? Então, a gente vai ter essa aceleração ao longo do eixo x, essa aceleração ao longo do eixo y, e a soma vetorial vai ser a aceleração resultante. E essa aceleração resultante vai ser uma hipotenusa em que as suas componentes vão ser os catetos do triângulo retângulo. Então, aplicando Pitágoras, a gente vai poder encontrar a aceleração resultante, beleza? Mas a gente não precisa fazer essas contas aqui, não vem ao caso, é apenas para a gente ver a teoria de encontrar a aceleração resultante, e nesse caso da letra C, para a gente trabalhar com a independência dos componentes, beleza? Vamos para a próxima questão? A próxima questão a gente vai ver no próximo vídeo. Até lá!